빛내세 자유천이고 숭고한 하늘 빛깔 순결의 백합 산하고 빛난 정신 이어가도다 고대양 육대주와 천주까지도 정말세 태평성대 길이 빛내세 평화천이고 순정의 기쁨이 땅 천년한 날에 영생의 이상향을 나타내도다 고대양 육대주와 천주까지도 정말세 태평성대 길이 빛내세 통일천이고 사계절 휘날리는 천일국깃발 천진 천부모님 소망하도다 고대양 육대주와 천주까지도 정말세 태평성대 길이 빛내세 행복천이고. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para nós realizarmos o sermão aqui na cidade de Brumado, através do nossas mídias que nós temos agora, através do YouTube, preparando essa semana o nosso sermão. Então vamos iniciar com oração. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu e terra, humanidade, estamos aqui, Pai Celestial, na cidade de Brumado, querendo assim te agradecer por essa semana que se passou, Pai Celestial, e assim, Pai Celestial, direcionar a nossa vida para o qual vós está esperando, Pai Celestial, que é absolutamente que nós nos tornamos famílias centrais, famílias abençoadas que pode representar aos verdadeiros pais. Por favor, Pai Celestial, esteja abençoando grandemente o nosso trabalho aqui na região, esteja abençoando as famílias e abençoando assim essa noite, Pai Celestial. Estamos fazendo nosso sermão, através assim, Pai Celestial, de estudar a Tua Palavra, podemos realmente buscar uma forma, Pai Celestial, de melhorar a nossa vida, através da vivência, como famílias abençoadas. Pai, nós estamos aproximando também do seminário de Tiongbo, que será realizado dia 26, preparando nossos corações para ganhar vitória interna, vitória externa, Pai Celestial, e também libertando nossos antepassados. Por favor, Pai Celestial, inspire grandemente, Pai Celestial, as famílias para que elas realmente, Pai, possam libertar os seus antepassados. É uma providência importantíssima para que todas as famílias abençoadas possam se registrar no Tiongbo. Pai, também abençoando o nosso testemunho, através do WhatsApp agora, Pai, e também através de outras mídias, através do Facebook, qualquer outra forma que tenha como mandar, também no YouTube, também tem conferência onde nós podemos mandar para os nossos convidados, buscando as pessoas, para levar a Tua Palavra e também para que nós possamos restaurar nós mesmos, através de aperfeiçoar o nosso caráter. Somente será através do testemunho. Pai Celestial, eu te agradeço nessa noite, profundamente, Pai Celestial, por ter permitido realmente essa palavra. Te agradeço assim, pedindo essa bênção, fazendo assim esse relatório em nome do Zé Marcelo Lima de Almeida, com a família central pela bênção. Adiu. Então, muito bem, irmãos e irmãs, eu preparei a palavra para falar sobre testemunho nessa semana, mas queria dar ênfase sobre a libertação dos antepassados que irá ocorrer dia 26. O presidente Coit determinou, ele queria realmente libertar alguns espíritos centrais
que estava atrapalhando a providência do Brasil, através desse processo legal. Então tem muita malandragem aqui no Brasil, né? Através da justiça e também através de fazer várias malandragens. Então o presidente Coelho determinou esse seminário. Também nós poderemos estar libertando nossos antepassados. Então, preparando esses dias, mas não é só para agora, né? Nós temos que preparar, talvez em novembro se repita o seminário de Tiongbo. Quem não conseguiu fazer dessa vez, buscar da melhor maneira possível se preparar. Algumas pessoas fizeram libertação de espírito colateral, outras pessoas fizeram benção aqui de Brumado, e também nós começamos a libertação das 7 gerações. E é interessante porque antes de começar a libertação já começou a ocorrer milagres, né, aqui em Brumado, em muitas ocasiões. Eu sei que muitas vezes vocês realmente não sentem que a libertação vai ocorrer milagre. Somente quem experimentou fazer essa libertação nesse tempo e adiantou a providência é que pode sentir que ocorre milagre realmente. E eu queria dar ênfase para que todos vocês se preparem, né? Quem ainda não começou, quem já começou e não conseguiu pagar, todos aqueles que estão tendo alguma dificuldade, quem já está na idade avançada e acha que não é possível, mas é possível realmente. Eu mesmo agora, imaginando que eu não tinha muitas condições, mas eu ultrapassei uma última barreira que era para começar 7 gerações das avós. Essas 7 gerações estava muito difícil, já tinha um ano que eu estava tentando, mas dessa vez consegui fazer a inscrição e a atmosfera mudou realmente depois que a gente fez a inscrição. Não, somente de imprimir a ficha e assinar a ficha já ocorreu grande mudança. Então todos vocês devem se preparar realmente. As 7 primeiras gerações é mais difícil você começar porque o valor em dinheiro é mais alto, mas não é por causa disso que é difícil, é por causa que eles mesmos, com tanta ânsia de ser libertados, eles às vezes atrapalham, muitas vezes, nós. Então, mesmo que eles querem ser libertados, porque eles não sabem como fazer, então se provoca muita dificuldade na vida dos descendentes que estão na terra. Então, tem várias ocorrências que pode acontecer, e vocês nem começam as 7 primeiras gerações, e daí se passa o tempo e vai acabando nosso tempo na Terra. Então já tem 21 anos que a libertação de Tiongbo começou, né? Começou como libertação de antepassados e agora o nome é Tiongbo. E todos nós temos que fazer também, porque sem a libertação vertical dos antepassados, 4 linhas, não será possível se registrar no Tiongbo. Mas também é mais interessante porque quando se chega no número de 430, então a atmosfera é totalmente diferente. Então eu tive fazendo as contas, 430 vezes 4, né? Seria 1.720 pessoas que estariam junto com você, libertado e dado bênção. Então a guerra seria totalmente diferente, né? Para você enfrentar as naturezas de caída, as debilidades. Então os ancestrais, essas pessoas libertadas, elas irão empurrar você muito mais fortemente do que apenas você lutando contra todo mundo, né? Então 1.720 pessoas ao seu lado, a guerra torna-se totalmente diferente. A guerra vai ser diferente. Não vai ser uma guerra de 1 contra 1.000, vai ser 1.700 contra outro número de 1.000, por exemplo. Então é por isso que tem que fazer libertação. A gente tem que começar essa libertação porque naturalmente a gente deveria libertar os nossos ancestrais através de fazer testemunho, conseguir 430 filhos espirituais. Então nossos ancestrais seriam libertados, mas como nós não conseguimos, nós temos que fazer a libertação dos antepassados, né, para que a gente tenha apoio espiritual. Quem não tem esse apoio, a providência se torna muito difícil. A providência, você na linha de frente não vai conseguir vencer. Muita certeza disso.
Então, as pessoas que conseguiram atingir os 430, o testemunho vai dar certo. Eu tenho absoluta certeza disso. Agora, o senhor daí começou um seminário via Zoom, né? Algumas pessoas podem pensar que é reunir, por exemplo, 300 pessoas, que é o máximo do Zoom. É muito fácil, né? Mas somente com o apoio do mundo espiritual é que ele já passou de 200 pessoas hoje, ele estava dando relatório. Então, que já atingiu 200 pessoas, o seminário está iniciando hoje. Então, a gente que está meio desligado da providência não sente que está ocorrendo milagre, mas os milagres estão ocorrendo todo dia. Todo instante está ocorrendo milagre. O presidente Coito também conduzindo a Providência Nacional, ele também está conseguindo muitos milagres através dos processos legais, que antes era só pagar dívidas, agora está vencendo algum nível de processo, né? Já está se tornando positivo e positivo, né? De zero para positivo, né? Chegou ao nível zero e agora está se tornando positivo. E que se ele não tivesse a força do mundo espiritual, naturalmente não ia vencer nenhum processo legal. Mas o que nós temos que dar ênfase é nossa libertação. E muitas pessoas no passado não deram importância para a libertação. E o resultado não foi bom. Então, a libertação de antepassados tem que ocorrer para que a gente possa eliminar os nossos pecados dos nossos ancestrais. É isso que a gente tem que focar nessa época. Também tem a opção de carta de desejo também, cartas Ryojon, que algumas pessoas estão fazendo. Também tem o espírito colateral, que quando eu fiz o ano passado, tenho que falar mais uma vez, quando eu fiz o ano passado, o espírito colateral no mês de junho, a minha vida espiritual mudou totalmente. Tinha muitas dificuldades, né, aqui como missionários, mais de missionário na missão. Mas depois que eu consegui ganhar vitória, fazer só um, ainda não pude fazer mais. O presidente Coito disse que venceu muito depois que fez 6. Pode até fazer mais, mas eu quero falar que quando eu libertei o primeiro colateral do meu lado, então minha vida mudou totalmente, a minha parte espiritual, minha fé mudou totalmente. Quando a gente faz o espírito colateral, aquele espírito que está atrapalhando muito a nossa vida. Muitas vezes a gente sente que as coisas não dão certo. E é porque tem algum impedimento, tem alguma dificuldade que nós não estamos conseguindo vencer. Então, somente através de libertação. E a libertação, a gente tem que entender que quando faz a carta de desejo, a carta do Ryojon, eu vi várias vezes o presidente Coito falando que a carta Ryojon é para eliminar os pecados que a gente tem em nós, nossos pecados, que nós mesmos cometeu, e o pecado que nossos antepassados cometeram. Então a carta Ryojon serviria para a gente apagar esses registros de nossos espíritos. Imagine que você já eliminou o pecado, mas ainda tem a marca lá, está registrado. E quando a gente faz a carta Ryojon, essa carta de desejo, pedindo para que Deus possa apagar, então aquilo será apagado de nossa mente. E daí nós poderemos avançar um pouco mais. E aquilo não será lembrado por ninguém. Então, mesmo que já apagou, não pode acusar, mas tem a marca ainda, né? Então, fazendo a carta Ryojon, você pode apagar esse registro do seu espírito. Quando chegar no mundo espiritual, não sentirá vergonha nenhuma, porque não tem marca no seu espírito estará limpo. Então, essa é a bênção que os verdadeiros pais estão nos concedendo agora, nós devemos utilizar. Se nós não utilizarmos agora, então se passará o tempo e a gente vai ficar velho. Nossa vida na Terra tem um limite. O limite é 100 anos, né? Talvez nem todos de nós atingiremos 100 anos. Por isso que nós temos que fazer agora. Teve um casal que começou aqui em Brumado pouco tempo e agora já terminou 430. Então, utilizando todos os recursos da família. Então, eles conseguiram chegar até 430. Então, é isso que eu queria dar ênfase hoje, na libertação
de antepassados. Essa libertação é o que vai fazer nós conseguirmos vitória, realmente. Enquanto nós não fizermos libertação, nossa vida se torna muito pesada, realmente. É isso que eu queria dar ênfase. Que nossa vida se torna muito pesada enquanto nós temos dificuldade com os antepassados, o pecado de antepassado, pecado de nossos ancestrais, ok? E o presidente Coach fala muitas vezes, né? O testemunho não vai dar certo se não faz libertação de antepassado, né? Então não tem como vencer, 1 contra 1000 não tem jeito de vencer essa briga, essa luta não vai ocorrer vitória para o nosso lado, somente derrota. Também dando ênfase, mudando de assunto um pouco, falando sobre o nosso testemunho, durante esse período de tempo agora, que nos foi permitido dar testemunho via WhatsApp, então eu tenho dado muita ênfase sobre esse assunto e já falei muitas vezes, né, algumas vitórias. E olhando o conteúdo do presidente Coach, do nosso Rondoquê de manhã, o Rondoquê do presidente Coach, né, que eu assisto depois. Então ele fala muitas vezes do nível de ganhar vitória que nós temos que atingir. E todo testemunho começa por serva do servo. O testemunho tem que começar nesse nível. Quando as pessoas começam a negar a nossa existência. Quando a gente começa a mandar algum vídeo para as pessoas, geralmente eles nem respondem. Outras vezes eles falam que já tem igreja. Eu já tive pessoas que falaram, não, eu já fiz estudo já. Então, quando nega nossa existência, geralmente surge dificuldade dentro do nosso coração. Então, essa parte do testemunho tem que começar desse jeito. Se não começa desse jeito, não tem como ganhar vitória. Então vai começar realmente por servo do servo, o testemunho que a gente vai realizar. Mas depois que terminar a pandemia, algum certo período de tempo vai terminar a pandemia, né? Então nós poderemos sair para a rua de novo. E agora o enfoque é nisso. Então já falei agora hoje, né, que o pastor daí começou um seminário de 7 dias, no formato de 7 dias, né? Mas vai durar um período de tempo mais longo. Então teremos que dar muita ênfase para convidar os nossos convidados para esse seminário. Então vai ser via internet, que será muito mais fácil, né? Ele já cadastrou 200 pessoas. Então é muito mais difícil você reunir 200 pessoas para um seminário de 7 dias, mas através do Zoom é mais fácil. Então temos que utilizar as ferramentas que nos é colocada, né, para utilizar. Mas o que nós temos que ganhar realmente vitória é passar pelos outros estágios vertical, no testemunho. Passando por esses 8 estágios vertical, nós atingiremos perfeição. Estamos fazendo de 1 para 3, né? O que a gente tem que enfocar agora, quem nunca teve, nenhum de nós tem filho espiritual realmente, é focar de conseguir pelo menos um. Até conseguir o primeiro, eu creio que é a barreira mais difícil, né, que nós temos que ultrapassar. Depois de 1 para 3, de 3 para 12. Mas, primeiramente, temos que conseguir vitória com 1. E eu, nesses dias, estou fazendo trabalho com 6 pessoas, né, assim, mais positivo. São 6 pessoas que tenho trabalhado. E é interessante que quando falta algum nível de condição, durante o dia, né, buscando por essas pessoas, nenhuma delas responde por mim, mesmo que todos eles já fizeram 1 a 1 via WhatsApp. Mas quando falta condição de indenização, aquela condição que o presidente Coito está sempre falando para nós, quando falta condição de indenização, então eles somem. Então somente quando eu realmente levanto alguma condição, é que eles voltam a ter relação comigo. Então o que a gente deve preocupar nessa época, essa palavra eu lembro bem que foi falada hoje, né? A gente tem que preocupar em como levantar a condição de indenização para ganhar o primeiro filho espiritual. Antes de ganhar o primeiro filho espiritual, nós devemos primeiramente preocupar sobre isso. E até eu lembro, né, que quando estava fazendo restauração material, muitas vezes a gente preocupava primeiramente em como ganhar R$100, que era a meta.
Mas quando a gente se preocupava primeiramente em ganhar condição de indenização para conseguir os R$ 100, daí a restauração material se tornava muito mais interessante. Porque quando você ganha vitória interna para conseguir os R$ 100, naturalmente vai conseguir. Eu tenho a experiência de várias vezes, né? Quando eu consegui vitória interna, externamente o resultado veio, né? Então, a vitória no testemunho será também quando nós conseguir o primeiro filho espiritual, quando terá a condição de indenização suficiente. Então, agora eu já falei uma vez aqui, né, que eu tinha um convidado que ele estava totalmente positivo, parecia que já ia se tornar membro realmente, mas afinal de contas ele escapou, né? Ele sumiu do WhatsApp. Mas eu aceitei com gratidão isso. Então eu estou sentindo que brevemente vai surgir o primeiro filho espiritual. Logo eu vou ganhar. Então o testemunho nós temos que focar nesta parte. Como ganhar a condição de indenização para ganhar o filho espiritual, né? Nós temos que ganhar a condição de indenização suficiente. Vencer Satanás para que Satanás possa realmente soltar o filho espiritual, né? É isso que a gente tem que enfocar agora. Não vou ficar só falando aqui, vou ler uma partezinha para vocês aqui, para vocês não ficarem tão cansados. Testemunhar deve ser precedido pelo coração. Para testemunhar, você deve ter uma emoção tão forte que você se torna um imã de coração que pode atrair as mentes de todas as pessoas. Lembrando que esse conteúdo está no livro, né? O caminho da vontade de Deus e o mundo. Essas são pequenas frases que o verdadeiro Pai colocou, né? Então, realmente, quando a gente coloca coração no testemunho, então vocês não têm motivo para desanimar, e nem eu mesmo teria motivo para desanimar, né? Quando a gente faz com o coração, já surge condição de indenização para você vencer. Então, mesmo que o coração for machucado por algum convidado que não respondeu da maneira que nós queríamos, daí você não tem maneira de abandonar o testemunho. Então, o testemunho tem que ser precedido realmente de coração. Essas palavras do verdadeiro Pai são mais sábias do que tudo. Nós devemos seguir o testemunho, primeiramente, amando as pessoas realmente, imaginando que ela é o meu filho ou a minha filha. Se eu não imaginar dessa maneira, então quando a pessoa comete algum pecado, né, ou ignora a minha existência, se não tiver o coração, rapidamente nós iremos escapar do testemunho. Nós iremos fugir do testemunho e falar que o testemunho não é interessante. O testemunho não é gostoso. Mas o que é interessante é que os nossos filhos a gente não abandona, mesmo que eles estejam em pecado, né? É interessante que os nossos filhos, quando eles cometem alguma coisa errada, você pode até ficar bravo durante um instante, mas logo depois a gente mostra o coração, né? Você perdoa rapidamente. Nossos filhos também, quando a gente dá uma pequena palmada neles, daí 5 minutos eles já perdoam a gente, e já está abraçando de novo, já está mostrando sorriso. Então, por isso que, se não faz testemunho com o coração, a gente estaria perdendo um grande fundamento, realmente. Não ganharia nada, né? Estaria perdendo condição, realmente. Quando faz testemunhos sem conseguir vitória interna de coração, o testemunho se tornará um peso, realmente. Testemunhar é como criar um segundo eu. Isso não seria nenhum problema se você dedica tanto coração como uma mãe faz para nutrir e cuidar de seu bebê recém-nascido. Então, o verdadeiro Pai deu um exemplo aqui bem interessante. Quando o bebê da gente nasce, você nem dorme de noite, né? Cuidando daquele bebê. Se a gente investir esse mesmo coração, com certeza você não vai se sentir triste em amar a pessoa durante a noite toda, em estar cuidando daquela pessoa, escutando os lamentos dela, né? Então, essa semana mais uma pessoa me procurou, né, querendo abrir a porta do coração.
Então o testemunho tem que ser isso, a pessoa tem que abrir a porta do coração e falar todas as dificuldades que ela tem. Então, se no início da conversa a gente já quiser dar palavra, explicar o que ela tem que fazer, então não vai resolver problema algum. Ela realmente vai se sentir que não foi aceita. Então ela tem que abrir a porta do coração e você escuta até ela cansar. Ela fala todo o sofrimento e quando ela sentir que já recebeu e escutou totalmente aquilo que todo o sofrimento do coração dela, daí você vai ganhar a vitória. E a pessoa realmente vai pedir para você falar alguma coisa, né? Então, esse coração de nutrir e cuidar de um bebê recém-nascido. O testemunho é isso, é cuidar de um bebê recém-nascido. Na verdade, nem nasceu o bebê, né? O bebê ainda está lá, ainda está no ventre ainda, você ainda tem que gerar, né? Aquele bebê. Ele tem que aprender de você, né? Você já ouviu o gemido e a lamentação de muitas pessoas espancadas no túmulo de Satanás? Isso é difícil nós sentirmos, né? Somente o verdadeiro pai que via o mundo espiritual é que ele via as pessoas sendo espancadas por Satanás, né? Nós ainda não vimos isso, né? Se a gente visse isso, a gente estaria como loucos. Quando bate no filho nosso, geralmente a gente já tem o desejo, né, de ir vingar, né? Mas Satanás está batendo nos filhos de Deus continuamente, dia após dia. Você já sentiu a indignação correta para liberá-los? Então, se a gente se indignar realmente como a gente se sente indignado quando os nossos filhos são espancados, realmente nós não iremos abandonar o testemunho de maneira alguma. Nós iremos fazer o testemunho com muito mais fervor do que nós estamos fazendo hoje, realmente. Então esse é o coração que o verdadeiro Pai está buscando e procurando em nós. Lamentação, né? Lamentação e indignação pelas pessoas estar sendo dominada por Satanás. Todos os dias, quando eu vou para a rua, para o trabalho, né, eu vejo as pessoas, eles falam todo dia muitos assuntos que não tem nada a ver, né? E estão preocupados com muitas coisas que não tem nenhum sentido. E continuam dominados por Satanás, né? As pessoas continuam sob o domínio de Satanás, vivendo uma vida realmente que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E talvez, né, nós membros também não estamos vivendo nada centralizado na vontade de Deus, mas somente através de buscar o testemunho é que eu sinto que poderemos mudar a nossa vida, mudar a direção da nossa vida. Quando você passa a cuidar de alguém, quando você passa a cuidar de uma pessoa, sua vida muda totalmente. Muitas pessoas não entendem, né, como é ter um filho. Então, depois que tive o terceiro filho, o terceiro bebê, então meu coração parece que cresceu gigantescamente. Antes era bem pequenininho o coração, mas depois do terceiro filho cresceu muito. Já tinha crescido um pouco, né, quando nasceu a Sara e o Enzo, mas quando nasceu o terceiro, parece que aumentou gigantescamente, né, o coração. Então imagine você ter 1, 3, 12, 36, 160 filhos espiritual, né? O seu coração vai crescer muito mais fortemente, você vai ter capacidade de abraçar o mundo. E não vai querer abandonar nenhum dos seus filhos, jamais, né? Se um deles se perder, você vai sentir uma dor no coração tremendamente. Então nós temos que tratar os filhos espirituais da mesma maneira que Deus trata, né? O olhar do pai espiritual tem que ser o olhar de Deus, né? Colocar na posição de Deus. Isso é o que torna o testemunho interessante. Há muitas pessoas que querem salvar pessoas boas, mas poucas querem educar pessoas ruins e lamentadoras, para que elas possam se tornar pessoas boas e felizes. Então, no testemunho, a gente sempre tenta dar testemunho para aquelas pessoas que a gente considera que são pessoas muito boas, né? Então, as pessoas ruins, ninguém quer dar testemunho. Mas essa é a parte interessante do testemunho. Você transformar uma pessoa ruim
em pessoas boas. Sendo que a história pecaminosa tem durado por 6.000 anos, você deve gastar ao menos 6 meses dedicando seu coração na educação de cada pessoa que você tenha encontrado. Então, 6 meses é o período muito que o verdadeiro pai disse, né, que é o mínimo, né, de 6 meses para educar uma pessoa, já que a história pecaminosa durou 6.000 anos e muito mais que isso. Então, temos que dedicar esse período maravilhoso de 6 meses cuidando desta pessoa, né, tentando transformar ela numa pessoa que tem fé em Deus e nos verdadeiros pais. Aí, quando a pessoa conhece o princípio divino, realmente ela vai entender que ela nunca teve fé na vida dela, né? A fé dela foi totalmente não centralizada em Deus, né? Mas centralizada nela mesma. Então, temos que cuidar dessas pessoas durante esse período de 6 meses e educar completamente, educar com o princípio divino. Eu mesmo tenho que assumir a responsabilidade de educar. Eu serei o pai espiritual daquela pessoa e eu vou educar aquela pessoa. Quando você está educando alguém, você não pode cometer pecados, né? Você não pode fazer nada de errado, porque se você fizer algo de errado, a pessoa vai estar vendo e ela vai falar, não, mas você está declarando que você segue um princípio tão grande, mas você mesmo está cometendo pecado. Então, testemunha é para isso. Testemunha é para educar você mesmo, primeiramente para dentro. Quando você está educando alguém, você tem que educar primeiro a si próprio. Não adianta querer educar os filhos se você não está se auto-educando. Quem são as pessoas que chorarão em meu lugar, herdando o meu desejo de visitar todos os cantos dessa terra e chorar lá? Aqui o verdadeiro pai está pedindo uma coisa grandiosa para nós, né? Quem serão as pessoas que irão assumir o lugar dele, que chorarão no lugar dele, em todas as partes do mundo, né? Herdando o desejo de visitar todas as partes do mundo, todas as pessoas. Então, aqui em Brumado, nós temos bairros que dificilmente as pessoas vão dar testemunho, né? Então, nós temos que herdar esse coração do verdadeiro pai de visitar aquelas pessoas nos confins da cidade de Brumado, nos recôncavos de Brumado, né? Devemos herdar esse coração do verdadeiro pai, realmente. Então, será que não vai ter ninguém que vai assumir esse coração do verdadeiro pai? De chorar em lágrimas pelas pessoas que estão sendo tomadas pelo lado de Satanás? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer para nós hoje, né? Todos os membros aqui nós temos que pensar grandemente, né? Dessa maneira. Se não pensar dessa maneira, nós iremos realmente passar a nossa vida e não teremos nada a ver com o verdadeiro pai. Após ser enviado por Deus, não o deixe preocupado com você. Então, depois de assumir a missão de missionários ou de messias tribais celestiais, vocês não devem falar para Deus, deixando Ele preocupado com você. Você mesmo tem que assumir responsabilidade. Mas torne-se a pessoa que pode fazê-lo dizer, eu posso tê-lo seguido rapidamente, no meu lugar. Esta é a glória da terra. Mas você tem que deixar Deus realmente emocionado, porque você não dá preocupação para Deus. Esse é o caminho que nós devemos seguir, né? O caminho de não dar preocupação para o nosso Pai Celestial. Assim foi a vida toda do verdadeiro Pai, ele nunca deu preocupação para Deus. Então nós, assumindo agora a responsabilidade, temos que arrepender de nossa vida passada, com certeza, né? E não dar preocupação para Deus para um futuro. E se nós estamos dando testemunho e nós mesmos estamos cometendo pecado, então, basicamente, nós estamos dando mais peso do que estamos tirando o peso das costas de Deus. De agora em diante, nós temos que assumir essa responsabilidade de não dar peso para o coração de Deus e nem da nossa verdadeira mãe. Voltando, você deve sempre estar determinado a explodir com seu coração sobre a sua área e criar um fundamento de serviço digno de convidar o céu. Então, essa parte aqui é a parte de nós, os missionários, né? Quem assumiu responsabilidade como missionário. Então, tem que criar um fundamento. Essa parte, o presidente Coito está falando muito sobre criar um fundamento.
Fundamento é a parte que você amou as pessoas, que você venceu, superou. Satanás se rendeu perante você. Essa é a parte do fundamento que nós temos que estabelecer agora, né? Agora é o tempo quando o alto clamor do homem decaído, pedindo ajuda e salvação, ressoa através de todo o céu e terra. A menos que possa ouvir esse clamor, você não pode penetrar no coração da restauração. Então, as pessoas realmente elas estão clamando, né? Todos os dias quando eu saio na rua, elas estão clamando, só que elas não sentem que precisa, né? Porque a pessoa que está precisando, geralmente, de receber testemunho, ela não vai sentir que precisa de testemunho. As pessoas estão envolvidas tanto na sua vida prática, no dia a dia, que elas não sentem a necessidade realmente de uma religião, ou não sentem a necessidade imediata de Deus. Elas falam assim, não, eu tenho Deus já na minha vida. Então, mas nós temos que ter a capacidade realmente de perceber quando as pessoas estão clamando, esperando realmente que surjam pessoas que possam amar elas. E esses somos nós, as pessoas que têm palavra de vida, né, que pode libertar realmente. Enquanto não tivermos isso dentro do nosso coração, não poderemos realmente libertar esse povo do mundo. O povo está clamando todo dia pela rua, né? Se a gente sair na rua, a gente terá capacidade de perceber isso. Mas agora não é hora de sair na rua, né? É hora de fazer testemunho via mídia social. Através dos recursos que nós temos. As pessoas realmente... eu que trabalho no conselho, então eu tenho que sair na rua para trabalhar. Então eu vejo o tempo todo as pessoas clamando, as pessoas sofrendo. E eu sinto desesperado realmente, porque não tem como eu ajudar aquelas pessoas, né? Muitas vezes, quando você sai para dar testemunho, quando você está dando testemunho, a pessoa não quer receber testemunho. Mas é a parte que você sente como pai, que você sente a necessidade que a pessoa precisa realmente. Então, você tem que ser aquele médico que vai tocar no fundo do coração da pessoa realmente, né? Vai fazer a cura espiritual. A parte nossa é parte de cura espiritual, guerra contra Satanás. E a guerra contra Satanás só vence com amor e sacrifício, né? Satanás não reconhece outra coisa, somente o amor e sacrifício. Encontre e eduque 3 homens com que você pode subir as colinas das situações de vida e morte. Então, o verdadeiro Pai está falando aqui que nós temos que encontrar os 3 homens, 3 mulheres. Para as mulheres são 3 mulheres, para os homens são 3 homens. Os 3 discípulos que nós temos que encontrar. Essas pessoas, elas têm que ser capazes de acompanhar nós em todas as dificuldades, vencer aquele medo que João, Pedro e Tiago tiveram quando Jesus estava na beira da morte. Então nós temos que encontrar essas pessoas para que elas possam realmente nos acompanhar, né? Em todas as partes onde nós formos. Você deve sentir tal sensibilidade com relação à sua área de testemunho, e seus ossos e carnes sejam derretidos. Quando você está para falar em um palco, comece com esta oração: Pai, peço desculpa porque esta pessoa indigna como eu deve falar. Não esteja autocentrado, mas considere a si mesmo como um soldado de Deus, entregando a mensagem dele. Então, quando nós formos dar testemunho, nós temos que assumir essa posição e fazer essa oração do verdadeiro Pai realmente. Que nós não temos realmente dignidade por nós mesmos para falar, mas que nós nos tornamos o objeto que Deus vai utilizar para salvar a vida dos filhos dele que estão perdidos pelo mundo. Quando a gente se coloca nesta posição, realmente pode ocorrer coisas maravilhosas.
Você pode falar durante 3 horas para a pessoa, né? Sobre o princípio divino. Porque você se coloca na posição em que Deus vai utilizar você. Você não é um instrumento por você mesmo, mas você faz relacionamento com Deus. Nós temos que lembrar que a gente é sujeito, mas a gente é sujeito centralizado em Deus, não centralizado em nós mesmos. Quando o sujeito ele tenta ser o sujeito centralizado nele mesmo, ocorrerão muitas dificuldades na vida de fé. A gente jamais deve colocar nossa opinião em primeiro lugar, né? Nós devemos colocar Deus na frente, né? Pensando que nós estamos fazendo, realmente falando as palavras de Deus, sendo utilizado por Deus, né? Aí você vai ter muita esperança. Resultado do testemunho depende de 40% do mundo espiritual. Oração. 30% de entendimento de uma pessoa sobre o princípio divino. As palavras, né, que você vai estudar, que você sabe sobre o princípio divino. Então, 30% é do entendimento que nós temos do princípio divino. E 30% é da prática de uma pessoa. O que você faz realmente, a atividade que você faz, testemunho. Então, veja que 40% é o mundo espiritual, é oração. Então, antes de dar testemunho, nós temos que ter muita condição de oração, né? Temos que derramar lágrimas pelas pessoas que nós tentamos salvar. Em sua área de testemunho, você deve ter a convicção que pode, confiantemente, lançar uma competição de lealdade em relação a Deus, pela reunião de todos os residentes e todos os homens espirituais que viveram lá. Então, o verdadeiro Pai, ele está colocando também que nós devíamos fazer uma competição, né? Para ver as pessoas realmente, aquelas pessoas espirituais, aquelas pessoas realmente mais que seguiram a Deus no passado, né? Realmente, nós poderíamos fazer esse tipo de convicção, de competição, realmente. Nós temos que fazer o testemunho para ganhar vitória sobre o mundo espiritual, realmente. Se nós não fazemos testemunho conectando com o mundo espiritual, será muito difícil ganhar vitória. A vitória ela é conseguida quando a gente centraliza tudo no mundo espiritual, né? Nos patriotas daquela região. Para escalar uma árvore alta, você deve começar a partir da base, que é geralmente suja e barrenta. Da mesma forma, para restaurar um bairro ou uma cidade, você deve começar pela resolução da situação mais miserável desse lugar. Então aqui o verdadeiro Pai deu um exemplo bem interessante para nós, né? Nós devemos começar das piores pessoas realmente, né? Aquelas pessoas que nós sentimos que tem mais pecado, né? Daí nós devemos começar o testemunho, das situações mais difíceis. Então, para escalar a árvore, a gente tem que começar pela parte barrenta. Então, para começar o testemunho, nós temos que começar da parte que tem mais pecado, né? Que as pessoas sentem mais dificuldade. Esteja resolvido a trazer de volta até mesmo um punhado de terra do lugar onde você derramou suor e lágrima. Aqui muitas vezes, né, nós não saímos para fazer esse tipo de oração realmente, né? Geralmente a gente faz oração num lugar bem confortável, né? Mas lembrando do curso do verdadeiro Pai, ele iria fazer oração na montanha. Então, daí nós poderemos começar também, né? Se nós sairmos da nossa zona de conforto e lutar todo dia, dentro do WhatsApp mesmo, você pode sair bem sujo, que as pessoas pode até machucar você, né? Muitas vezes, né? Então, utilizando a parte que tem mais pecado realmente é que a gente pode mudar esse mundo. Se a gente tentar realizar o testemunho somente nas regiões onde a gente gosta, talvez a vitória não seja tão grande, né? A vitória tem que começar das regiões mais baixas mesmo. Tentar amar as pessoas que mais difícil de amar. Esse é o curso do testemunho que nós devemos fazer. Aqueles que fazem muito trabalho por Deus, neste período definido por Deus, receberá muitas bênçãos dele. Tal como os registros escolares de uma pessoa, a acompanharão por toda a sua vida. Seus méritos nesse período único
seguirão você pela eternidade. Então, o testemunho é a única coisa que vai seguir nós, né? O fundamento que você ganhou vitória sobre Satanás. Essa é a única maneira que nós poderemos realmente nos orgulhar realmente por toda a eternidade, é a vitória no testemunho. Sem vitória no testemunho não tem nada do que nós pode se orgulhar. Não vai poder se orgulhar de casa, carro. Se você teve 3 doutorados e conseguiu muita posição na sociedade, mas somente ganhando vitória no testemunho, salvando a vida das pessoas que estão sofrendo, é que nós teremos realmente algum galardão no mundo espiritual. Ok? Acho que é suficiente, né? Acho que por hoje, para que não fique muito grande, para que a gente possa postar bem o nosso sermão, a gente vai terminar por aqui, dando ênfase de novo, mais uma vez, né, na libertação do seminário de Chombo. Devemos preparar, irmãos, cada oportunidade que nós temos de realizar esse seminário é uma oportunidade grandiosa que nós temos que realmente buscar realizar. Ok? Então, amanhã vai ter sermão na sede, então todos nós devemos acompanhar. E as inscrições vai até domingo, né? Quem tem dólares já comprado, então ainda tem até o dia 19, que é no domingo, né? Amanhã, que é domingo, então será o último dia da inscrição para esse próximo seminário, da próxima semana, do dia 26. Ok? Então, vamos fazer a oração para a gente terminar esta parte da nossa palavra. Amados Pai Celestiais, verdadeiros Pai do céu e terra, humanidade, te agradeço, Pai Celestial, por essa noite vós nos permitir, Pai, realizar esse sermão, centralizando assim na Tua vontade, assim centralizando para servir a vós. Por favor, Pai Celestial, receba essas palavras, Pai Celestial, e coloque, Pai Celestial, na frente da nossa vida, para que nós cumpramos nossa responsabilidade enquanto temos vida nessa terra, vida física nessa terra. Te agradeço, sim, Pai Celestial, por mais uma vez vós inspirar, Pai Celestial, e me usar, assim, para transmitir o que vós quereis para os teus filhos aqui na cidade de Brumado. Te agradeço, assim, pelas bênçãos grandiosas que nós recebemos durante essa semana, por todos nós aqui, os que conseguiram fazer a inscrição no seminário de Chombo. Pai Celestial, prepare, Pai Celestial, o fundamento interno para que todas as famílias abençoadas possam se despertar para realizar, assim, a libertação dos seus ancestrais e assim também conseguir vitória através do testemunho. Pai, prepare as pessoas, Pai Celestial, que nós iremos encontrar para transmitir as Tuas palavras através do testemunho. Eu te agradeço profundamente por tudo que vós tem feito aqui na nossa vida, na cidade de Brumado, buscando assim sempre o conhecimento para viver de acordo com a Tua vontade. Por favor, nos ensine continuamente, nos empurre continuamente para que nós cumpramos nossa responsabilidade. Te agradeço assim, fazendo esse relatório, em nome de Zé Marcílio Lima de Almeida, com a família central pela bênção. Adiu. Obrigado e uma boa semana a todos.